Estamos iniciando mais um Realidade Liberta. Hoje nós vamos falar sobre A Mente Liberta, um livro escrito por Takuan Soho. Trabalharemos em harmonia com o estoicismo. A espada e a consciência. No estoicismo, a firmeza diante dos eventos da vida é o ponto de partida. Marco Aurélio nos diz: o que te acontece te foi preparado desde sempre. A rede do destino tece tudo contigo. Para Takuan Soho, o monge zen conselheiro de espadachins e daimyo do Japão feudal, o problema não é diferente. Como manter a mente imperturbável em meio à ação mortal do combate? Seu ensinamento mais precioso é que a mente deve ser como a água, livre, veloz, desperta. Takuan escreve: se a mente para em um ponto, ela se torna ineficaz, não pode mais ver o todo. Aqui temos um paralelo direto com Epícteto, que dizia: não é o que te acontece que te perturba, mas o julgamento que fazes do que te acontece. O que nos perturba, em última instância, não é o ataque do oponente, mas a fixação mental, o apego a um pensamento, a uma imagem, a uma emoção. A mente imóvel, mas que não para. Um dos conceitos centrais do livro de Takuan é o de Fudoshi, a sabedoria imóvel ou mente inabalável. Mas essa mente não é rígida, ela é imóvel no centro, mas fluida na ação. A mente que não se fixa em nada é a mente correta. Takuan Soho. Compare isso com Sêneca. A verdadeira liberdade é viver como se deve, não como se quer. Ambos os mestres concordam. A liberdade não é fazer o que se deseja, mas agir conforme uma consciência desperta, treinada, impessoal. O guerreiro ou o filósofo que se entrega à emoção ou ao desejo momentâneo está vencido, mesmo que vença. A mente e o corpo, unidade e tensão. Takuan alerta o espadachim: se tua mente para observar tua espada, tu já estás derrotado. Isso significa que a ação verdadeira é sem ego, sem vaidade, sem controle consciente. Quando cortares, não deve haver ninguém cortando. A espada deve mover-se por si só. E o que diz Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo? A razão perfeita é aquela que atua em harmonia com a natureza. Fragmento citado por Cícero. Para ambos, a virtude é uma forma de não resistência ao fluxo correto do mundo, uma aceitação ativa, não passiva. A espada que se move sem apego é como o sábio que age sem desejo. Ambos são instrumentos do Logos ou do Tao, se quisermos arriscar um paralelo ainda mais ousado. A mente e o inimigo. O jogo do outro não é teu jogo. Um dos trechos mais poderosos de Takuan. Se tua mente se fixa no inimigo, tu te tornas dele. Aqui, o paralelo com Epícteto é imediato. Se queres ser invencível, não entre em lutas nas quais não tens poder. Quando nossa mente se fixa no outro, na ofensa, na crítica, na competição, deixamos de ser livres. O verdadeiro guerreiro, como o verdadeiro sábio, não se deixa arrastar pelo campo de batalha externo. Ele já venceu antes mesmo do embate, porque já venceu a si mesmo. Exercício estoico zen para o dia a dia. Prática proposta. A mente que observa sem fixar. Durante o dia,
Observe seus pensamentos como o Takuan ensinava, sem se apegar a nenhum. Quando surgir uma emoção forte, raiva, ansiedade, frustração, repita internamente: essa emoção não sou eu, ela apenas passa. Minha mente é como a espada que não fixa o corte. E depois recorde Sêneca: nada é nosso a não ser o tempo, e mesmo assim vivemos como se fosse infinito. Você é aquele que observa, não aquele que reage. A unidade entre a mente e a ação, a sabedoria na espada. Takuan Soho afirma com grande clareza: se tua mente se mover, ela já não será tua. Se ela parar, ela já não será livre. A verdadeira mente é a que flui sem se deter e sem ser arrastada. Esse ensinamento ressoa de forma impressionante com a doutrina estoica da ação segundo a razão reta, ou seja, a capacidade de agir sem se deixar perturbar por paixões, pensamentos paralisantes ou julgamentos precipitados. No pensamento estoico, essa condição se chama eupateia, a serenidade, a alegria e a prudência do sábio. Marco Aurélio escreve: o que impede a ação torna a ação nova. Assim como para Takuan, a mente não deve resistir, mas transformar o obstáculo em parte do fluxo. A espada, então, não é apenas um instrumento de guerra, mas o espelho da alma. Se estiver apegada ao resultado, ela vacila. Se estiver unida ao instante, ela vence sem intenção. A raiz da técnica, não técnica. Takuan observa que o maior erro do guerreiro é pensar demais durante o embate. Isso o torna rígido, pesado e previsível. Ele escreve: a mente que se prende ao corte já não é mente. Quando a técnica é esquecida, ela se torna verdadeira. Esse ponto é uma chave profunda tanto para o Zen quanto para o estoicismo. A perfeição moral, como a maestria técnica, não nasce do controle obsessivo, mas da interiorização da forma até que ela se torne natureza. Epícteto nos diz: não busques que as coisas aconteçam como queres, busca antes querer que as coisas aconteçam como acontecem, e serás feliz. Aplicado ao treino da espada ou à vida, isso quer dizer: atua sem querer dominar o resultado, faz o melhor e solta o fruto, age com excelência, mas sem apego. A técnica verdadeira, como a sabedoria estoica, é desapego operante. A mente que não julga, silêncio interno e clareza. No Zen, o silêncio interior é fundamental. Takuan insiste que o pensamento discursivo, especialmente no meio da ação, é um inimigo disfarçado. O julgador interno retarda a espada. A mente que pensa: este é um bom corte, já perdeu o próximo. No estoicismo, essa postura é chamada de apateia, não no sentido de indiferença emocional, mas de liberdade diante das paixões que nos arrastam e dos julgamentos precipitados. Sêneca nos diz: o maior bem é uma mente que despreza os acasos e se contenta com a virtude. Ou seja, tanto para o sábio estoico quanto para o espadachim iluminado, a verdadeira vitória é manter a clareza quando o mundo se turva. Aqui está o ponto em que a filosofia e a espada se encontram. Ambas nos ensinam a viver sem nos fixar, sem nos apegar à forma, ao medo, ao pensamento. O guerreiro sábio e o filósofo são, no fundo, o mesmo homem, aquele cuja consciência não se dissolve no caos exterior. Não se trata de vencer os outros, mas de vencer a si mesmo. Isso é estoicismo, isso é Zen, isso é liberdade. O inimigo interno, a ilusão do eu fixo.
Uma das passagens mais profundas de A Mente Liberta trata do equívoco mais sutil e perigoso para o guerreiro e para o homem comum. A crença num eu fixo, sólido, que age, julga e deseja. Takuan diz: a mente que pensa em si mesma já não é mente. Ela se fecha como punho crispado e nada pode entrar nem sair. Este princípio tem repercussões devastadoras para o combate e para a vida. O guerreiro que entra em batalha pensando em sua honra, sua habilidade ou sua reputação já perdeu o centro. Ele se torna objeto de sua própria atenção, como Narciso à beira do lago. No estoicismo, encontramos algo semelhante, a denúncia do ego ilusório que tenta controlar o que não está sob seu domínio. Epícteto deixa isso claro. De que te queixas, então, que as coisas acontecem como são por natureza? Queres que o mundo se dobre à tua imagem? O estoico compreende que o eu é apenas a centelha racional da natureza e que sua paz está na conformidade com o logos, não na glorificação de sua imagem. A mente que Takuan quer libertar é a mesma que os estoicos querem curar, a mente obcecada consigo mesma. O caminho da mente como água. Mais adiante, Takuan compara a mente à água. A mente deve ser como a água. Se para, apodrece. Se flui, permanece limpa. Esse fluxo não é dispersão, mas uma presença que se adapta sem se perder. Não há rigidez nem desespero. A mente fluida vê o que há e age com precisão. Esse é exatamente o ideal do sábio estoico. Sê como o rochedo contra o qual as ondas se quebram, firme, mas sem dureza, ou sê como a água que se acomoda a toda forma, mas segue seu curso. Há aqui uma intersecção clara entre o espírito marcial do Zen e a alma filosófica do estoicismo. Ambos rejeitam o apego, a rigidez emocional, o pensamento fixo e promovem uma disciplina do presente, da ação centrada, da fluidez com forma. Mente sem morada, a não fixação como técnica suprema. Takuan ensina que a mente do espadachim deve ser como um espelho. Ela reflete tudo, mas não retém nada. Isso é o que ele chama de mente sem morada, Fudoshin, que não se prende nem ao medo, nem ao orgulho, nem mesmo à ideia de vencer ou perder. Se a mente parar em alguma coisa, o corpo será lento, o corte será lento e o inimigo vencerá. Esse ensinamento ressoa de modo impressionante com as práticas estoicas de não identificação com as emoções e de total atenção ao presente. Epícteto diz: quando és perturbado, não é pela coisa em si, mas pelo valor que lhe atribuis, e esse valor podes revogar a qualquer momento. Ambos ensinam que o erro central da mente é se fixar no julgamento, na emoção, na memória, no desejo, e que a libertação está na vigilância constante sobre onde a atenção se aloja. O espadachim perde a luta não quando é atingido, mas quando hesita. O mesmo ocorre com o filósofo. Perde a serenidade quando acredita que é dono do mundo ou vítima dele. A espada que corta sem cortar, agir sem ego. Takuan nos revela o segredo mais paradoxal do domínio marcial. A espada que atinge sem intenção de atingir é a mais perfeita. A ação que nasce da mente livre não é movida por desejo. Não há corte, mas o corte acontece. Este é o cume do treinamento. Agir sem apego ao resultado. A espada, nesse ponto, torna-se um prolongamento do tal. Age porque deve, e apenas isso. Nos escritos estoicos, esse mesmo ideal aparece na forma do conceito de ação conforme a natureza. Deixa o ato ser como fruto que amadurece, sem ruído, sem ostentação. Ele cumpre sua natureza e basta. Aqui vemos que tanto para o samurai quanto para o estoico a virtude está em agir com perfeição sem vaidade. A ação justa, precisa e natural não carrega culpa nem orgulho. Ela é plena em si.
morte e imperturbabilidade. Takuan ensina que o medo da morte é o último obstáculo à liberdade mental. O guerreiro que teme morrer perde o instante, hesita e por isso morre de fato. A liberdade surge quando a morte é aceita como parte natural do caminho. Se a mente se distrai com a ideia de sobrevivência, já foi derrotada. A meditação sobre a morte era também parte integral da filosofia estoica. Sêneca escreve: a vida é longa, se sabes usá-la, mas deves vivê-la como quem já está morrendo, pois de fato estás. A morte não nos deve preocupar. Quando ela vem, já não estamos. A mente libertada pela consciência da morte é invencível. O guerreiro luta como se já tivesse morrido. O estoico vive como se cada dia fosse o último. Em ambos, nasce a mesma força. Ação sem medo, presença sem resistência. Um exercício aqui para hoje, chamado corte interno. Escolha uma situação cotidiana onde há repetição automática. Por exemplo, andar, limpar algo, alimentar-se, etc. Realize essa ação deliberadamente, sem ruído interior, sem antecipar nada. Observe sua mente. Ela se fixa em algo? Em querer terminar rápido? Em pensar no que virá depois? Cada vez que isso acontecer, traga-a de volta ao instante, como quem limpa a espada após o golpe. Antes de dormir, leia em voz baixa. Se a mente para, perde a lâmina. Se flui, corta antes mesmo do braço se mover. Se a mente para, perde a lâmina. Se flui, corta antes mesmo do braço se mover. Se a mente para, perde a lâmina. Se flui, corta antes mesmo do braço se mover. O espírito que não para. Takuan insiste que a mente deve ser como a água corrente, fluida, atenta, sem interrupção, sem congelamento. Uma mente que para é como uma lâmina que enferruja. O maior inimigo da liberdade interior é a rigidez do pensamento fixado. A mente que para em uma coisa deixa de ver todas as outras. Esse ensinamento é inteiramente compatível com a vigilância interior proposta pelos estoicos. Epícteto nos chama a atenção constante. Não deixes a tua imaginação escapar desgovernada. Traga-a de volta. Diga-lhe: tu não és necessária agora. O verdadeiro domínio de si, seja com a espada, seja com a razão, está na capacidade de perceber o instante em que nos perdemos internamente e retornar. A mente fluida é a mente vigilante. A técnica como inimiga do espírito. Takuan adverte contra um dos maiores perigos do caminho, a idolatria da técnica. Quando o praticante se apaixona por sua habilidade, esquece o espírito. A forma, então, torna-se um vício. Quando o guerreiro pensa demais no movimento certo, ele já está errado. O que Takuan denuncia aqui é o mesmo que Marco Aurélio adverte. Não te tornes um manual de técnicas. Sê uma alma viva que age segundo a razão. Assim como o filósofo pode se perder em sofismas e erudição vazia, o guerreiro pode se perder em repetições sem espírito. Ambos devem buscar a simplicidade viva, a presença, a alma por trás da forma. Espada e mente como um só corpo. No ponto mais profundo de sua exposição, Takuan ensina que a mente e a espada não são duas coisas separadas. O braço, o corpo, o olhar, tudo deve estar unificado.
Não há mais sujeito e objeto. O corte é apenas a manifestação de uma mente indivisa. Quando a mente não se apega a nada, tudo se move junto. Essa visão está além do treinamento técnico. Ela é uma visão unitiva e, curiosamente, é o que encontramos também no estoicismo mais elevado, especialmente em Sêneca. O homem virtuoso é aquele em quem razão e ação são a mesma coisa. Não há dualidade entre o que pensa e o que faz. Sua mente está alinhada com o Logos e por isso sua vida é reta. O mesmo se dá com o guerreiro iluminado. Sua lâmina é reta porque sua alma está reta. Sem raiva, sem pressa, sem medo. Takuan finaliza ensinando que o maior inimigo do guerreiro não é o inimigo externo, mas as agitações internas, a raiva, a pressa, o medo, o orgulho. Mesmo quando a lâmina está em teu pescoço, tua mente deve ser como a lua refletida na água. Essa imagem é extraordinária. É a perfeição da serenidade. O estoico também treina para esse estado, imperturbabilidade diante da tragédia. Marco Aurélio afirma: tu podes suportar qualquer coisa, se não a pintares com tuas cores internas. O guerreiro e o estoico compartilham o mesmo ideal: invulnerabilidade da alma. O mundo pode ruir, a injustiça pode vencer, a morte pode chegar, mas a liberdade interior não será tomada. Agora chegamos ao fim dessa leitura do livro A Mente Liberta. Mas, como os mestres dizem, o fim da leitura é o começo do treino. Ler é fácil, pensar é prazeroso, mas viver com a mente livre, isso exige coragem. Takuan e os estoicos não são meros autores, são mestres da vida. E não nos pedem admiração, mas transformação. A liberdade está no instante. A espada verdadeira corta a ilusão. A mente não mora em lugar algum, por isso é ilimitada. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Sinal de que algo em você deseja mais do que conforto ou distração. Deseja força, clareza, liberdade. E como sempre nos ensinaram os sábios, treina tua mente como se fosses morrer amanhã, mas vive como se fosses eterno.